Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E hoje é um vídeo que eu já queria ter feito há bastante tempo. Eu acho que é uma das coisas que mais perguntam, mais comentam na qualquer lugar que conseguem me encontrar por aí, Instagram, próprios comentários do YouTube, etc, etc e muito mais, etc. É sobre o nome do canal, o Calista, da onde vem, pra onde vai, como se reproduz. E hoje no Globo Repórter, aqui mesmo no canal. Acredito que a maioria saiba, mas Calisota é o nome do estado onde fica as cidades dos quadrinhos Disney, dos personagens, tanto as principais como os arredores, assim. O nome Calisota é uma mistura dos nomes dos dois estados de Califórnia e Minnesota. A primeira vez que esse nome foi citado foi na história O Cacique Dourado, de 1952, quando o Donald e os meninos estão indo atrás do selo raro lá e eles chegam no correio e o funcionário dos correios fala que a carta foi enviada para o destinatário lá no caso Duckburg, lá em Patópolis, Calisota. Uma coisa interessante dessa história é que aqui no Brasil não há menção ao nome do estado nessa história, porque tanto as traduções da Abril na época, como agora a tradução da Panini, a última vez que ela foi publicada na coleção definitiva do Barks, o nome Calisota foi suprimido do balão, ou seja, ele não tem a menção ao Calisota nessa história. E também interessante é que eu tenho essa história em italiano, que lá também não há menção ao Calisota nesse trecho. Ou seja, só no original ele cita o Calisota. E Calisota, eu tô falando Calisota, por quê? Porque Calisota é a pronúncia correta do nome, vamos dizer assim, porque já que, como eu falei, o nome é uma junção de Califórnia com Minnesota. Então, Calisota. Mas eu, quando eu lia, eu falava Calista, eu lia na minha mente. Eu sempre li Calista e aprendi a falar Calista. Tanto quando eu criei o canal, eu comecei a falar Calista também. E para dar uma desculpa esfarrapada de que eu não estou falando errado, mas que é tudo planejado, coisa que não é, eu estabeleci que Calisota é o nome do estado e Calista é o nome do canal aqui. Então quando eu falo do estado, eu falo Calisota, ou tento falar, porque volta e meia escapa Calista. E quando eu falo o nome, me refiro ao canal, eu falo Calista. E se vocês for ver essa piada, essa brincadeira, é legal também, porque se vocês olharem no mapa dos Estados Unidos aí, vocês vão ver que Califórnia é em uma costa dos Estados Unidos e Minnesota tá lá do outro lado. Eles não chegam nem perto de fazerem fronteiras. É igual quando nos Simpsons eles falam, no filme dos Simpsons, quando eles falam que a Springfield faz fronteira com 3 estados, ele pega 3 estados de vários lugares diferentes, bem longe, que é pra você não saber onde a cidade está. E ele, também, essa pluralidade, essa distância dos estados foi uma forma que o Barks ele criou para poder explicar toda aquela pluralidade de ambientes que a gente tem em torno da cidade, assim. Porque vocês pegarem essas histórias mais clássicas dos patos, por exemplo, do lado de Patópolis a gente tem a Floresta Negra. Pouco mais do lado a gente tem uma zona de deserto. A gente tem mar, a gente tem pontos nevados, todos os ambientes, todos os climas, a gente se encontra nesse pequeno universozinho. E como eu falei lá no começo, Calisota é onde fica Patópolis, ou seja, em inglês Duckburg, e as cidades em torno, tipo Gansópolis, Marrecópolis, Cisnópolis. Insira o nome de algum bicho aqui, Polis e Ratópolis, porque pode passar batido, mas o núcleo do Donald e o núcleo do Mickey, eles moram em cidades diferentes, tanto nos Estados Unidos como na Itália. Já tem outros países por aí, mas pegar os dois principais, assim, dos Estados Unidos e Itália. O núcleo do Donald vive em Patópolis, Duckburg, nos Estados Unidos, Paperópolis, na Itália. E o Mickey mora em o que seria no Brasil Ratópolis, Mousetown nos Estados Unidos e Topolinia na Itália. Aqui no Brasil unificaram tudo e eles vivem na mesma cidade. Mas volta e meia, como eu comentei no vídeo de terça-feira no review do Donald, você vê o nome Ratópolis espalhado pelas placas. Elas são cidades vizinhas. Por eu falar cidades vizinhas, também tem essas cidades que vêm dos desenhos tipo St. Carnage do Darkwing Duck, até Spoonville do Pateta, a Cap Suzette do Esquadrilha Parafuso, todas elas ficam em Calisota. Se você procurar Calisota no Google, você encontra vários mapas. Tem até um mapa que parece o bico de um pato. Nenhum oficial, efetivamente, mas Calisota já foi citada em algumas outras coisinhas. Fora dos quadrinhos, ela não é tão muito citada. Na DuckTales original, no episódio Yup Ducks, quando os sobrinhos ficam no lugar do tio Patinhas no comando das empresas, eles estão fazendo negócio, eles mandam os empresários das empresas patinhas fazer um merchandising, patrocinarem o time de beisebol de Calisota. No DuckTales atual, no primeiro episódio da terceira temporada, quando eles falam dos escoteiros mirim, o Capitão Baga no início ele fala: estamos aqui reunidos pelos escoteiros do estado de Calisota, etc. Então, no vídeo de hoje eu só queria falar mais um pouquinho sobre esse estado, assim, que é onde se passa as histórias que a gente acompanha, o assunto que eu trato aqui no canal e que a gente acompanha. Aproveitar para perguntar também, vocês preferem
do jeito que é aqui no Brasil, o Mickey e o Donald vivendo na mesma cidade, ou como é em outros países com cidades separadas. Tanto que é cidade separada que tem aquelas tiras que volta e meia aparecem. Volta e meia, né? Quase sempre aparecem nas histórias, nas revistas da Culturama, que é o que rola em Patópolis, que são desenhadas pela Silvia Zick. Elas vêm da Itália. E na Itália, quando é o núcleo do Donald, o título da tira é Chiare a Paperópolis, que é o que rola em Paperópolis, em Patópolis no caso. E quando é o núcleo do Mickey, vem Chiare a em Topolinia, que é o que rola em Ratópolis. Eles têm essa divisão bem estabelecida. Mas é isso, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Você já sabe, quando eu falar Calistoto, estou falando do estado, quando eu falar Calista, é o nome do canal. E é isso, se vocês gostaram, comentem aí embaixo o que vocês acham do nome, qualquer coisa que vocês queiram comentar. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, assine o sininho para notificações e até o próximo vídeo.